Na Série B, o jogo fechou ontem a rodada 27, oitava do retorno. Em São Luís, Sampaio Correia e Remo empataram por 1-1. O Sampaio saiu na frente com Léo Arthur aos 12 minutos. O empate do Remo veio no segundo tempo com Lucas Tocantins aos 42. O Sampaio Correia chegou aos 39 pontos na 9ª posição. O Remo é o 10º colocado com 36 pontos. Hoje, uma partida abre a rodada 28 da Série B. 9:30 em Ponta Grossa jogam Operário e Náutico. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. O Rádio Esportes pela Itatiaia, 12:09. Todas, como eu sempre digo, todas, absolutamente todas do time azul, com Emerson, que é Pancieri. Um abraço, show de bola, Milton Naves, Júnior Brasil, aqui nos acompanha na Itatiaia, seja no radinho, seja também através da live no YouTube. Um abraço para todo mundo. Sexta-feira de trabalho na Toca da Raposa, à tarde, pensando aí nesse compromisso contra o Brasil de Pelotas. Mas temos assuntos importantes, show de bola. Antes de entrarmos aí de fato sobre essa questão relacionada ao trabalho do Luxemburgo com o time para o próximo duelo da Série B do Campeonato Brasileiro. É porque hoje saiu o edital de convocação da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do clube. Esse edital assinado pelo presidente do Conselho, Najib Geraldo Simões, dizendo sobre a questão relacionada ao mandato como conselheiro benemérito de Wagner Pires de Sá, ele que saiu do Clube Celeste ali no fim de 2019, início de 2020, teve toda aquela comoção por parte da torcida e ele assinando a carta de renúncia do mandato que ele tinha após o Cruzeiro cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e todas as irregularidades que ainda são apontadas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, inquérito ainda rolando na Justiça para saber os procedimentos que vão ser também instaurados. Mas em relação ao Cruzeiro, o que a gente pode trazer? A realização da reunião, abre aspas, né? Porque diz o edital dessa reunião extraordinária. A realização da reunião tem como pauta a perda do mandato do conselheiro benemérito Wagner Pires de Sá, integrante do quadro de conselheiros do clube, com base no artigo 18 do Estatuto do Cruzeiro, observados ainda os artigos 14, 15, 16, 17 e 18 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube. Então, essa reunião que vai ser realizada no dia 18 de outubro, uma segunda-feira, a partir das 6:30 da noite e findando aí ao fim da votação no Parque Esportivo do Barro Preto, na Guajajaras, todo mundo conhece, 1722, no Barro Preto. A reunião está sendo definida após parecer da comissão competente, realizado seguindo os parâmetros determinados pelo Estatuto do Clube, regimento interno do Conselho Deliberativo e regimento interno da Comissão de Ética. Já aciono você, comentarista Júnior Brasil. Essa é uma notícia que o torcedor Milton também estava aguardando, estava esperando, por conta de tudo aquilo que aconteceu e a gente noticia, seja no site, na rede social, seja aqui no dial da Itatiaia, que tem a ver com esse processo que o torcedor aguarda de alguma punição para quem esteve no clube e não o conduziu da maneira que o torcedor esperava. Brasil, um abraço para você. Um abraço, PCR. Torcedor tem muita ansiedade com relação a isso, uma gestão desastrosa que levou o Cruzeiro à situação em que ele se encontra. Ali foi o início de tudo. Não, você pode até considerar que tem início em gestões anteriores, de formas que também não foram tão positivas, mas a barraca foi chutada. Essa que é a verdade, de maneira irresponsável, temerária em muitos casos, e o torcedor cobra e uma resposta vai ser dada, não tenho dúvida. É a hora do conselho se posicionar, conselho que por muitas vezes, em boa parte, foi omisso, foi cúmplice, fechou os olhos, não cobrou como deveria, e tem muita gente boa, muita gente séria no Conselho do Cruzeiro, não tenho dúvida com relação a isso, mas que o Conselho fechou o olho em muitas situações, fechou. Que esse olho fique bem aberto na vida do Cruzeiro, porque o Conselho é o instrumento de fiscalização de uma gestão. Então que o Conselho entenda
assuma a sua responsabilidade, porque aquela época que o conselho trocava voto por tapinha nas costas, viagem, camisa e churrasco, não dá mais. O Brasil, e o ouvinte que acompanha o Rádio Esportes, o Milton, foi sempre uma pauta do nosso Júnior Brasil, nosso comentarista Júnior Brasil. Ele sempre falou dessa questão. Que precisava de ter essa moralidade dentro do clube, sim, uma forma de limpar aí a imagem do Cruzeiro, porque não adianta, o time tá na Série B, lutando aí para se manter, pagar salário, sendo que lá a turma do conselho também não ajuda, né? Então, é uma coisa assim, vamos colocar assim, tudo limpo para que o Cruzeiro possa andar. O Júnior cumpriu o papel dele, comentarista, né? Exatamente. A gente tem que cobrar, viu, Milton? Obrigado aí pra série pela lembrança, Milton. A gente tem que cobrar porque o conselheiro, ele representa a torcida. Ele tá lá não é para brincar, ganhar ingresso, para ganhar vantagens. Ele pode ter situações que ele, por fazer parte de um quadro, ele vai usufruir. Mas ele tem que também fiscalizar, tem que acompanhar, ter compromisso, responsabilidade, cobrar, trazer transparência, brigar por isso. Porque o conselheiro, que é o cara que representa ali o torcedor, pressupõe que seja um apaixonado, e a gente vê que muitos têm outras paixões acima do clube. Isso não pode acontecer. Paixão e trampolim não vale em lugar nenhum, principalmente em clube de futebol. Ô Brasil, e além disso, o processo também dos outros conselheiros está com a comissão de ética. Trocava essa ideia com o nosso Samuel Venâncio, que faz o dia a dia do Cruzeiro aqui, então mais outras punições podem chegar. E vai muito, porque muita gente ainda fala do presidente Sérgio Santos Rodrigues, e ele já tinha comentado isso há cerca de 2-3 meses, que isso aconteceria, que já não era mais âmbito clube, era âmbito conselho. Ali ele já tinha dado essa sinalização, que o Cruzeiro já tinha ido aonde podia. Agora não podia fazer nada que fugisse, melhor dizendo, ao estatuto, porque senão seria irregular. E aí voltaria tudo de novo. E Pacieri, que seja analisado desses conselheiros que você falou, caso a caso, porque tem gente boa, tem gente que acabou caindo de gaiato, então que seja olhado caso a caso para que injustiças não aconteçam, porque tem gente boa também no grupo. Lembrando que o conselho gestor do Cruzeiro, com grandes conselheiros do clube, aqueles ali pegaram um pepino daqueles que foi ali no fim do ano e a gente tem que cobrar, olha, do conselho gestor também com relação àqueles 6 pontos, aquela dívida que não foi paga, mas o conselho gestor foi muito importante. Sim, isso não pode ser apagado. O conselho gestor, a gente fica claro por tudo que vem acontecendo nessa atual gestão, ele deveria ter continuado, fechado aquele ano, fechado aquele término de mandato, teria sido muito melhor para o clube. É outra questão que a gente também tem que falar, porque muitos erros sucederam depois disso. Enfim, parte política a gente dissecando aqui no Rádio Esportes, é importante trazer isso, mas agora para falar de time, o torcedor quer saber da equipe que vai treinar à tarde na Toca da Raposa. E aí o Matheus Pereira cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo no último jogo contra o Guarani, quem sabe sendo novidade na partida de domingo contra o Brasil de Pelotas. O Adriano foi expulso naquela confusão também que aconteceu no jogo contra o CSA. Ele cumpriu suspensão, pode retornar ao time. O Sobis também foi expulso à equipe. O Sobis hoje vive uma condição de reserva na equipe celeste, mas são boas notícias para o técnico Vanderlei Luxemburgo na montagem do elenco, que tem esse compromisso dentro de casa. E o Luxemburgo já disse, né? Mesmo com toda essa situação, espera aí o apoio do torcedor para passar um pouco de carinho. O Moreno nem treina, né? O Moreno nem faz atividade, já viajou aí para se reunir com a seleção da Bolívia, tem compromisso pelas eliminatórias, é uma baixa e por isso o Thiago deve entrar nesse setor ofensivo do Cruzeiro pro próximo jogo. Vamos esperar o Marcinho recuperado de um incômodo no pé direito, voltando a treinar com o elenco, é jogador muito acionado pelo Luxemburgo no segundo tempo, muito pela sua dinâmica, chutes de fora da área, pode desafogar o time em alguma maneira. O Norberto e o Wellington Nem ainda na preparação física, esses ainda não devem voltar. São questões aí que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai também resolver. E uma outra questão, eu vou chamar novamente o nosso Júnior Brasil para fechar, porque o Brasil, Vitor Leque, jogador da base, 20 anos, já tinha algumas
passagens no time profissional do Atlético Goianiense no ano passado, chegou ao Cruzeiro para compor o time sub-20, foi elogiado pelo Luxemburgo e vou te falar uma coisa, não me espanto se Vitor Leque for titular de novo no domingo, e eu explico. Pela forma do jogador, não se acomodou nessa questão ainda de ser base, mostrando nos treinos que poderia ter essa vaga no time titular e foi acionado pelo Luxemburgo. Acho que é um jogador que pode ser aí o futuro do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa, Pansieri, organizar a casa, organizar os salários, procurar alternativas para colocar tudo em ordem, porque o Luxemburgo fez o que os outros não tiveram competência e coragem de fazer, buscar nos meninos da base alternativas. Já não é menino, tá aí na casa de 20 anos, mas o Vitor Leque entrou, e concordo com você, com personalidade, mostrando que pode ser útil e tem que ser aproveitado mesmo. Eu imagino que ele ficando no Cruzeiro daqui a pouco vai valer. A realidade do Cruzeiro não permite a gente falar milhões, milhões e milhões, mas vai ser muito valorizado, e o Luxemburgo precisa ser pensado para a continuidade do trabalho dele. O garoto já teve o aval do Júnior Brasil. Para fechar, Milton, uma informação importante do Vitor Leque, ele tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até maio de 2022, notícia no nosso site da Itatiaia. Para você saber mais detalhes, o Cruzeiro pode comprar ele do Atlético Goianiense, pelo menos 50% exercer esse direito de compra, e quem sabe ser aí um futuro também para algo relacionado aos cofres do clube. Na próxima participação eu trago outros detalhes. Show de bola!